Boa tarde, meus alunos. Nós vamos dar início a mais um mês de aulas remotas e para esta semana nós vamos vivenciar o conteúdo de dízimas periódicas que vocês já têm uma ideia, porque desde o sexto ano que vocês vêm tendo contato com esse tipo de número, ok? Olha só, vamos entender o que é a dízima periódica aqui. São números formados, a dízima periódica são números formados por infinitos algarismos, que se repetem periodicamente. Esse periodicamente significa que não tem um fim, é um período sucessivo e sem fim, tá? E também é um número igual, que é repetido. E o número que se repete, ali é o teu período, tá? Por exemplo, nós temos o número 2,333 reticências, que no caso aí faltaram as reticências. Inclusive, é uma das características desse tipo de número, é a existência das reticências, ou de um tracinho em cima do número que é o período, ok? Então, bem, aí nós temos o número 2 como parte inteira e 3 como período. Esse número ele é infinito, apesar de não estar com as reticências, porque eu esqueci. A letra B, ó, o exemplo da letra B, 0,1, 21, 21, 21, 21, 21. Ou 12, 12, 12, 12, 12, infinitos 12. Aí nunca vai ter fim desse 12. Então, olha, na dízima 2,3333 infinito, o período é 3. Posiciona-se logo após a vírgula, sempre. O período ele vai vir sempre após a vírgula. Não necessariamente o primeiro número após a vírgula, mas sempre depois de uma vírgula é que pode existir um número infinito aí, que é o nosso período. Na dízima 0,121212 infinito, o período aí é 12, posiciona-se também logo após a vírgula, certo? Vamos cá. O número decimal 0,3, aí 222 infinitos, é uma dízima periódica composta, uma vez que entre o período e a vírgula existe uma parte não periódica. Então, quando nós tivermos um número, tivermos contato com um número, e nesse número existir reticências, mas você notar que o número que está sendo repetido depois da vírgula não é sempre o mesmo número que vai ser repetido, ou antes dessa repetência de números existe algum outro, também decimal, aquele ali é um número composto, é uma dízima composta, porque ele tem partes que são periódicas e partes que não são periódicas, tá certo? Por exemplo, aqui, olha, você tem esses números aí, ó, 3 números aí embaixo. O 2,43333, infinito. Então, o número que está sendo repetido é o 3, certo? Mas tem um 4 aí após a vírgula, estão vendo? Então, esse número aí, ele é periódico, ele é uma dízima, porque ele tem reticências, ele tem período, porém composto, porque existe aí um número que não faz parte do período, que no caso é o 4. Mesmo caso dessa segunda, o 0,1255555 infinito. Então, o número do período é 5 e é composto porque existe aí período, mas número que não faz parte do período, que no caso é 12. 0,43777 infinitos. Período é 7 e 43 que não faz parte do período, faz parte apenas do número decimal e nesse caso é o número é uma dízima periódica composta, ok? Fração geratriz. O que é essa fração geratriz? Geratriz, como o próprio nome diz, é aquele número que resultou ou que foi gerado através de uma divisão de dois números racionais na forma fracionária, certo? Dois números racionais na forma fracionária. Que nem sempre a divisão de dois números racionais vai resultar, nem sempre, vai resultar no número racional. Vai ter o caso das dízimas não periódicas que não entra aí, certo? Então, olha, o primeiro caso, o número é uma dízima periódica simples. Por exemplo, transforme a dízima periódica 0,777 na forma de fração. Aí existem algumas dicas, gente, umas técnicas boas, existe a técnica didática e também os bizus que a gente pode dar para vocês, que no caso eu vou dar agora. Ó. Olha só, aqui tem a forma técnica,
Eu vou mostrar para vocês. E vou dar o bisuzinho. Então, é para transformar na forma fracionária, na sua fração geratriz, o que deu origem a esse 0,777. Então, bem, primeiro passo é você igualar este número decimal infinito a x. A incógnita x ou qualquer uma outra que vocês gostem de trabalhar. X, y, z, a, b, c. Eu botei x. Então, tá aqui, ó. X, deixa eu ajeitar aqui. Então, tá aqui. X igual a 0,777 infinito. Segundo passo, tu vais fazer multiplicações sucessivas por base 10. Tu vai multiplicar por 10, por 100, por 1000, pelo que for necessário. Sempre vão ser esses números, tá certo? Como aí só tem um número após a vírgula, ele não é um número composto, eu vou multiplicar ele por 10. Ó, multiplicamos os dois membros, por que 2? Porque é uma igualdade. A igualdade, ela divide, faz surgir aí dois universos. O primeiro membro desse lado, o segundo membro desse outro. Então, vou multiplicar esses dois membros por 10. Então, x vezes 10 dá 10x. E 0,777 infinito, a vírgula vai se deslocando para lá, ó. A vírgula tá aqui, ela vai para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, tá certo? Sempre que eu multiplico por 10, por 100, por 1000, por números que resultam de multiplicações de potências de base 10. Então, 0,7 fica 7,777 infinito. E agora, o que é que faz? A gente subtrai essa equação, 10x igual a 7,777, da primeira lá que a gente fez, do x igual a 0,777, ó, tá aqui, ó, a expressãozinha de menos. A gente subtrai, faz a diferença das duas equações. Então, ó, 10 tira 1x, fica 9x. E 7,777 menos 0,777 fica 7. O período, ele é igual, dá zero, se anula. E 7 tira 0,7. Então, ficou 9x igual a 7. Equação na fase final, a gente divide ambos os membros pelo valor que acompanha a incógnita que você escolheu, que no caso aí é x. Qual é a incógnita? O coeficiente ou incógnita é 9. Então, vou dividir ambos os membros por 9. Então, vai ficar 9x por 9, fica x. E 7 dividido para 9, e no caso é a nossa fração geratriz, que resultou em 0,777 infinito. A dica que eu ia dar para vocês é o seguinte: se o número ele é composto, se o número ele é simples, é uma dízima periódica simples, tipo 0,111, 0,333, 0,999, 0,97979797. Não tem uma parte que não seja periódica, certo? Como esses números aí. Então, tu pega esse número do período e coloca sobre tantos 9 quanto foram os algarismos da parte periódica. Por exemplo, aí é 0,7777. Quantos números formam essa parte decimal periódica aí? Qual é o número do período? Não é 7? 7 não é o período? E você sabe que existe infinitos. Eu tô perguntando o número que faz parte do período. Não é 7? Quem tá repetindo não é o 7? Então, bota 7 sobre 9. 7 sobre 9. Se fosse aí, é 80, 80, 80, 80 infinitos. Qual é o número que está repetindo? 80. Quantos algarismos tem o número 80? Não é 2? Então, ia ficar 80 dividido por 99, 29. Não é fácil? São as dicasinhas para evitar esse cálculo aí, multiplicativo. Tá certo? Aqui, outro exemplo, aqui, ó. Transforme a dízima periódica 4,15 em fração. Então, vamos começar pelo processo didático, que foi o que eu ensinei agora há pouco. Você multiplica, iguala a x, né? Pega um x, coloca aí igualado a esse valor. Você vai multiplicar por 10, por 100, por 1000 e por aí vai. Então, multiplicamos os dois membros dessa igualdade por 100. Por que, professora, por 100, não por 10, por 100, por 1000, como a senhora disse? Porque tu vais multiplicar pela quantidade de números que formam esse período. Aqui, ó, quantos números formava o período? 0,777. Não é só um 7? Não é o 7 que está repetindo? Então, multipliquei por 10. Já aqui, são dois algarismos, ou é 15. São dois algarismos, então multiplica-se por 100. Se fosse 156, 156, são três algarismos que formam esse número, 156. Então, tu ia multiplicar por 1000 e assim vai, ok? Então, eu vou multiplicar por 100 essa equação. Aí, vai ficar, ó, 100 vezes x, 100x. Aí, vem 4,15 vezes 100.
Desculpa. 4,15 vezes 100 dá 415. Vírgula, o período lá, que é 15, 15, 15, 15. E agora a gente vai realizar a subtração dessas duas equações. Ó, o 100x menos 415 menos o x igual a 4,15, que era o que nós tínhamos. 100 menos 99, perdão, 100 menos 1 dá 99. 415 aqui, ó. 415 menos 4 dá 411. Equação na fase final, nós dividimos ambos os membros pelo valor que acompanha a incógnita x, ou a que vocês escolheram, que no caso aí é 99. Então, 411 dividido para 99 é a nossa fração geratriz. Que se quiser pode simplificar, pode reduzir aí por 3, porque é um número redutível. É uma fração redutível, dá para reduzir por 3. Pode deixar assim também, tá certo? 411 sobre 99. E se dividir por 3, dá isso aqui, fração redutível, tá bom? É assim que a gente obtém a fração desse número aí decimal, tá certo, gente? Então, geratriz de uma dízima periódica. Nós temos um segundo caso aí. O número é uma dízima periódica composta. Presta atenção como é que a gente faz essas compostas. Então, primeiro, transforme a dízima periódica 0,4777 infinito em fração. O primeiro passo é igualar a x toda essa equação. Igualei aqui, ó. 0,4777 infinito, que é o nosso período. Agora, a gente vai multiplicar por 10, ou por 100, ou por 1000, dependendo da quantidade de algarismos que compõem o período. Presta atenção que o período aí é 7, certo? Olha, multiplicamos os dois membros dessa igualdade por 10, obtendo no segundo membro uma dízima periódica simples. Então, o nosso intuito de multiplicar a dízima periódica composta por 10 é transformá-la numa dízima periódica simples, certo? Então, bora lá. 0,4777 vezes 10 fica 4,7777. Concordam? E 10x, porque x vezes 10 dá 10x. Bom, e agora é só subtrair? Ainda não. Nós ainda não vamos subtrair. Observe que o período, ele continuou decimal, não foi? Para poder a gente fazer a subtração, a gente tem que trazer um dos números desse período para a parte composta, para a parte que é inteira. Então, a gente vai multiplicar por 10 novamente. A primeira multiplicação por 10, aí, no caso do número composto, da dízima composta, é porque era para transformá-la numa dízima simples. Aí, agora, a gente vai multiplicar a dízima simples por 10 novamente, porque só tem um 7, 7, 7, é só um algarismo. Para um desses 7 passar para a parte inteira, porque é antes da vírgula, certo? E aí sim é que a gente vai poder subtrair. Então, 100 vezes x, aqui, não é 100. É 10x aqui em cima, ó, deixa eu ampliar. 10x igual a 4,777, nós vamos multiplicar com 10, para um desses 7 e para apontar o 4. Então, 10x vezes 10 dá esse 100 aqui. 4,777 vezes 10 dá 47,7777 infinito. Então, é essa daqui, esse 100, menos essa daqui que a gente vai multiplicar. Perdão, vai subtrair, tá certo? Vamos lá, 100 menos 10, a gente monta aqui, ó. 100x menos 10x dá 90x. 47,777 menos 4,777 vai dar 43. 47 menos 4, 43, certo? Então, fica a equação na fase final dividida por 90. 43 dividido para 90. Aqui, ó. É a nossa fração geratriz, tá certo? Que originou o número, a dízima composta lá, o número composto e periódico, 0,47777. Foi essa fraçãozinha aí, tá bom? Pronto. É assim, gente, não tem muito segredo, não. Tem só algumas dicas, mas não convém dá-las todas agora, porque são dicas que vocês vão esquecer por nós não podermos praticar muito. Então, vamos aprender pelo menos o meio didático que vocês vão precisar no ensino médio.
Tem aí algumas questõezinhas para vocês fazerem. E eu aguardo as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Uma boa tarde.